Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz. Hoje o programa Polícia Cidadã, sob comando do delegado Cleiton Bezerra, estará entrevistando o delegado Raiol. Delegado Raiol, que há muitos anos exerce funções na Polícia Federal. Delegado Raiol, que começou a sua vida nos anos 70 como agente de Polícia Federal e depois, nos anos 80, como delegado de Polícia Federal por concurso público, passou por todas as áreas na Superintendência do Rio de Janeiro, tendo inclusive exercido interinamente a função de superintendente. É da lavra do delegado Raiol a constituição de pequenos núcleos dentro da Polícia Fazendária que hoje resultaram em delegacias especializadas da Polícia Federal. Mas a grande paixão do delegado Raiol são os crimes ambientais. E, em razão disso, fez um doutorado na Argentina, onde a sua tese apresentada discutia a questão da bioética. Falando em crimes ambientais, nós estamos exatamente num momento muito importante a respeito dessa matéria em nosso país. O desastre acontecido recentemente em Minas Gerais mostra como o país está desprotegido desse tipo de catástrofe. É por isso que hoje vamos escutar um pouquinho da experiência do delegado Raiol e vamos aprender com ele de que maneira nós poderíamos melhorar ainda mais a prevenção e, principalmente, a repressão aos crimes contra a natureza. Delegado Cleiton, quais seriam as suas perguntas ao delegado Raiol? Bom dia, doutor Itagiba, bom dia, doutor Raiol. É um prazer estar aqui com vocês, discutindo com a sociedade esse tema. E a minha primeira pergunta é justamente isso. O Dr. Raiol foi responsável por uma grande investigação que deu uma grande popularidade, atingiu a mídia de maneira intensa há mais de 10 anos e hoje nós temos os mesmos problemas acontecendo. Fala-se muito de melhorar a legislação e a legislação que existe não é aplicada. E eu gostaria que o Dr. Raiol fizesse essa vinculação. Qual foi o avanço da legislação e da repressão nesse tempo em que o senhor fez aquela grande operação até os dias de hoje? Bem, primeiramente eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. A nossa legislação dos crimes ambientais, ela basicamente é a Lei 9.605, é uma lei de 98. E, ao ser promulgada, ela já foi o fruto de discussões que se prolongaram por quase uma década no Congresso Nacional, de maneiras que ela já nasceu defasada. A verdade é essa. Ela tipifica cerca de 30 crimes, 30 e poucos, 35, 30 e poucos crimes, e a maioria esmagadora é punida com penas de detenção. E nós sabemos que a pena de detenção, na prática, ela não resulta em medida restritiva de liberdade. Ela acaba sendo substituída por penas alternativas, penas pecuniárias, restritivas de direito. Então, as penas são brandas. 3 anos de detenção, 4 ou 5 artigos têm penas de reclusão. Então, é uma lei que ela não atende à gravidade do problema, não só porque as penas são brandas, porque a lei é imprecisa e vaga em vários dos seus artigos. Eu vou dar um exemplo para você. O artigo 38 ele diz o seguinte, que é crime destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente. Então, em primeiro lugar, você tem esse condicionante, considerada de preservação permanente. E se não for considerada, então não é crime. E tem um outro problema, destruir ou danificar floresta. Qual o tamanho da floresta? 1 hectare, 5 hectares, 1.000 hectares? A lei também é imprecisa. E a pena? Até 3 anos de detenção. Isso é um absurdo, entendeu? A pena não oferece
uma resposta punitiva proporcional à gravidade do crime que se pode cometer. Tem outro artigo lá que pune a caça ou a destruição de aves. E também, quantas aves? E também uma pena de detenção. Então, essa lei já nasceu defasada e, com o passar do tempo, ela vem se tornando cada vez mais defasada. Porque o que acontece? Os crimes ambientais, à medida que o tempo passa, eles se revestem de maior gravidade. Eu vou dar um exemplo, o desmatamento. Hoje nós temos no Brasil menos florestas do que tínhamos há 10 anos atrás. Então, a importância do pouco que nos resta é cada vez maior. Então, o crime contra esse patrimônio é cada vez mais grave. Porque o crime ambiental ele é dinâmico, como é dinâmica a sociedade, porque ele tem uma ligação estreita com a economia. A economia tem que crescer sempre, porque a população cresce sempre. Então, é preciso gerar empregos, é preciso produzir mais alimentos. E toda atividade econômica desenvolvida pelo homem, sem exceção, ela implica em dano ambiental, sempre. Você vai expandir a fronteira agrícola. Então você vai desmatar para criar um pasto ou criar uma lavoura. O propósito é nobre, você tem que alimentar as pessoas, mas você também vai destruir o meio ambiente. Então o grande dilema hoje da humanidade é como conciliar o crescimento econômico com a preservação do meio ambiente. E aí surge aquele conceito do crescimento sustentável, que é um tanto quanto utópico. Mas todo mundo quer buscar o crescimento sustentável, seja lá o que isso queira significar, porque talvez ninguém tenha descoberto ainda que fórmula é essa. Porque a população continua a crescer no mundo e nós não temos, como disse há pouco tempo atrás o secretário-geral da ONU, nós não temos um plano B porque nós não temos um planeta B. E hoje a população do mundo ultrapassa os 7 bilhões de habitantes. E alguns estudiosos afirmam que o planeta só tem recursos a nível sustentável para 1 bilhão de habitantes. Então nós já estamos em débito. A nossa legislação, para resumir, ela é completamente defasada e ela não funciona. A parte administrativa da aplicação de multas também não funciona. Eu tive oportunidade de conversar com funcionários do IBAMA. São tantos os recursos que às vezes o sujeito simplesmente não paga. A empresa dele quebra, ele abandona a empresa, o IBAMA fica sem ter de quem cobrar aquela dívida. Então, hoje nós temos uma tragédia, que foi aquele rompimento da barragem Mariana, a maior tragédia ambiental do Brasil, talvez uma das maiores do mundo, e ela está servindo de um grande laboratório para a gente chegar à conclusão de até que ponto as instituições, a Justiça, o Ministério Público, a Polícia Judiciária, até que ponto essas instituições e os instrumentos de que elas dispõem são capazes de responder ao que aconteceu em Mariana. Porque um vilarejo foi varrido do mapa. Eu me emociono quando eu penso nisso, porque muita gente, a maioria das pessoas que moram em cidade grande, como nós, não tem noção do que aconteceu ali, porque no interior, muitas pessoas nascem, vivem e morrem naquele vilarejo. Elas, às vezes, se distanciam alguns quilômetros e voltam. Então, aquela igreja onde ele fez primeira comunhão, onde ele casou, o cemitério da cidade, onde os antepassados dele estão enterrados, a escola onde ele estudou, aquele cenário, aquela cidade, ela faz parte da identidade da pessoa. Os referenciais estão ali. Isso no interior é muito forte. E há poucos dias atrás, num telejornal, tinha uma moradora sobrevivente, sendo entrevistada, e ela falou o seguinte, que ela quer que a Samarco, a empresa responsável pela barragem, reconstrua o vilarejo dela. Aí ela falou uma frase que eu não vou esquecer nunca, ela falou assim, mas tem que ser igualzinho como era. Ela quer ir de volta àquela rua, ela quer de volta àquela igreja, e não existe mais. Foi varrido do mapa. Então isso é um dano incomensurável. Isso, não há dinheiro que pague isso. Aquelas pessoas estão traumatizadas, algumas morreram, outras desapareceram, se feriram. As que sobreviveram estão traumatizadas porque elas perderam o referência, né? Elas perderam parte da sua identidade, que era aquele vilarejo. E infelizmente, eu sou muito descrente de que essa empresa venha a ser realmente compelida a arcar com esses prejuízos, porque eu vejo nessa empresa, o que eu já vi em outras empresas, você tem um discurso oficial, entendeu? Para as câmeras,
mas você tem uma prática completamente oposta, né? Então o discurso, não, nós vamos reparar, nós vamos fazer o possível. Aí você vai, o juiz faz uma ordem de bloqueio, vai na conta, não tem dinheiro na conta. Aí a empresa faz um acordo, então é aquela tática de você concordar, dizer sim, para protelar, para empurrar o problema para adiante. E hoje é imperioso que a nossa legislação seja aperfeiçoada e que as nossas instituições comecem a se dar conta do tamanho, da gravidade desses crimes contra o meio ambiente, que é um crime contra o futuro. É um crime contra o meu filho, contra o meu neto, que eu ainda não tenho neto, mas nós estamos destruindo o futuro da humanidade. Há poucos dias atrás eu participei de um seminário na OAB e o subprocurador-geral de Justiça, Dr. José Munhoz Pinheiro, estava lá e fez uma exposição sobre o projeto de novo Código Penal, que está no Congresso. Ele é desembargador agora, né? Sim, exatamente. Ele agora é desembargador. Eu conheço ele desde a carreira dele no Ministério Público e ele fez uma excelente exposição e esse novo Código Penal está em discussão há mais de 20 anos. E esse novo Código Penal ele pretende ser uma consolidação. Todas essas leis de natureza criminal, esparsas, leis especiais, serão trazidas para dentro do novo Código, que tem lá um capítulo específico de crimes contra o meio ambiente, também tratando de crimes contra os direitos dos animais, mas o Código com penas bem mais pesadas, com instrumentos de alcance legal mais eficazes, mais céleres, mas o projeto ainda está em discussão e ainda não temos essa nova legislação. Eu acho, doutor Raiol, que essa sua explanação deixou bem claro que falta capacidade punitiva do Estado. Ele pune, mas, de fato, a punição não resulta em algo prático. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão muito interessante que vem ao encontro de um projeto de lei que eu apresentei enquanto deputado na Câmara Federal, em 2009, que é o cumprimento da pena a partir da decisão de segunda instância. E por que isso passa a ocorrer na interpretação do Supremo? Porque, na verdade, não se discute mais, a partir da segunda instância, materialidade e autoria. Discute-se apenas a violação da Constituição ou violação de lei federal ou dissídio jurisprudencial. Então, me parece que com esse avanço de interpretação dado pelo Supremo Tribunal Federal, aonde passa a ser a presunção de culpabilidade após a confirmação da segunda instância e não de inocência, que nós teremos um instrumento talvez melhor para compelir essas pessoas, né, a cumprir a lei. Porque eu sempre observo o seguinte: enquanto houver recurso, ninguém se submete a absolutamente nada, né? Em qualquer democracia do mundo, delegado Cleiton, a gente vê que o cumprimento da pena começa imediatamente, né, após a decisão do juiz condenando. Então, me parece que com esse tipo de instrumento, né, nós teremos mais efetividade das leis. Porque muitas vezes, e eu quero ver se você concorda comigo, doutor Raiol, não adianta você ter uma pena muito grave. O que adianta é você ter uma pena que seja efetivamente cumprida, né? E cumprida num tempo hábil, ou seja, que para a ação venha, né, a reprimenda, a repressão logo em seguida, e não daqui a 10 ou 15 anos, quando perde inteiramente o sentido. Qual é a sua opinião sobre isso? Não, eu concordo plenamente. Inclusive, anos atrás eu escrevi um texto que foi publicado no jornal O Globo, onde eu comentava esse ensinamento de Montesquieu. Montesquieu dizia o seguinte: não é o tamanho da pena que inibe o crime, mas sim a certeza de punição. Porque toda vez que você tem um crime que causa comoção social, sempre aparece um parlamentar ou um governante para dizer: não, vamos propor agora aumentar a pena. E isso não funciona. O tamanho da pena, claro, você tem que ter uma pena de tamanho condizente com a gravidade do crime que foi cometido. Proporcional, né? Exatamente, mas essa solução de só aumentar a pena não funciona sozinha, porque mais grave do que a real e efetiva criminalidade é a percepção da criminalidade. E, ao mesmo tempo, nós temos a percepção de impunidade. Então, na medida que você tem a percepção da impunidade, o tamanho da pena passa a ser um detalhe irrelevante. O criminoso, ele sempre acha que ele vai estar bem.
Ele não passa pela cabeça do criminoso que vai dar errado, que ele vai ser preso. Ele sempre acha que o plano dele é bom e que ele vai se safar com o ganho ilícito que ele obteve e a polícia não vai encontrá-lo. Mas se ele tiver a certeza ou grandes motivos para acreditar que a polícia é eficaz, que a polícia vai encontrá-lo, ele vai ser preso e vai ser condenado, aí sim isso começa a inibir. Então não é tamanho de pena, é certeza da punição. E certeza da punição passa pela eficácia da polícia judiciária, pela pronta resposta do Ministério Público na acusação, da Justiça, entende? Então eu concordo plenamente com você. Eu queria fazer uma colocação que é justamente a parte da propaganda. É uma colocação, é um pensamento que o crime ambiental ou essa proteção ambiental sempre foi muito colocada, há muito tempo já sempre é colocada e a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é o desmatamento, e tudo se falava em desmatamento da Amazônia, E a grande massa populacional ela é da cidade, né? Então ficava, eu acho, é um pensamento, ficava na cabeça das pessoas que isso era uma coisa muito distante. O Rio de Janeiro não tem floresta, a Amazônia é muito longe daqui. Então não se deu o devido valor, né, das massas populacionais ao grande problema do meio ambiente, que ele se dá em tudo, na poluição dos ônibus, na poluição dos rios, na poluição do som, né? Quando se tinha apenas uma propaganda contra o desmatamento. É muita loucura esse tipo de pensamento? O que o senhor acha? Não, é correto. A maioria das pessoas, infelizmente, acha que esse é um problema que não afeta, entendeu? Então você falou que aqui no Rio de Janeiro nós não temos floresta. Não temos porque foi destruída. Porque todo o litoral brasileiro tinha a chamada floresta Mata Atlântica, né? Da Mata Atlântica original parece que resta 18% em alguns pontos aí, e porque foi totalmente destruído com a ocupação humana no litoral. Então, o desmatamento ele pode não nos atingir diretamente, mas indiretamente que todos tenham certeza de que isso vai trazer danos e consequências para todo mundo. E o desmatamento, o que acontece? O sujeito ele é uma prática totalmente predatória. O lucro é enorme, o obtido ali, porque simplesmente o sujeito invade uma terra que não pertence a ele, às vezes são terras públicas, existe lá uma mata original, uma mata virgem, com madeiras valiosas, como o mogno, por exemplo, e ele simplesmente rouba aquela madeira. Ele está roubando aquela madeira, ele destrói, corta, tira aquela madeira, aí surgem as fraudes com relação, às vezes, infelizmente, com a participação de funcionários públicos. A Polícia Federal tem feito algumas investigações e prendido esses funcionários corruptos, porque eles falsificam. A madeira hoje ela tem que ser certificada, tem uma guia de trânsito, tem toda uma regulamentação que é controlada pelo IBAMA. E esse pessoal, eles falsificam isso tudo para poder pegar essa madeira e trazer para os grandes centros para vender, e é um troço em que o lucro deles é total, porque eles roubaram aquela madeira ali. E às vezes são árvores que levaram 40, 50 anos para chegar naquele ponto ali, e eles vão devastando essa floresta, destruindo a floresta. A recuperação vai ser lenta, e nós sabemos que as florestas são necessárias para a atmosfera, para transformar o dióxido de carbono em oxigênio. Então isso vai ter consequências. Interfere no clima, interfere na vida de todos nós, de uma forma ou de outra. Então vamos ajudar a limpar o Brasil. Eu quero agradecer muito a presença do delegado Raiol, né, que nos brindou com um pouco da história da Polícia Federal, um pouco da sua história, da sua capacidade, da sua competência, e demonstrando que cada vez mais é necessário uma Polícia Federal independente, uma Polícia Federal que possa cumprir o seu papel sem qualquer tipo de pressão externa. É isso que a Polícia Federal vem fazendo, é isso que nós vamos continuar fazendo, e é por isso que eu digo e repito, vamos lavar o Brasil a jato. Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz.